a Yom Yom para o dia 22 de Tishrei, Yom Tov de Shmini Atzeret. Após a semana de Sukkot, 7 dias de Sukkot, nós temos mais um Yom Tov, mais um feriado bíblico, que é chamado de Shmini Atzeret. Na diáspora são 2 dias, Shmini Atzeret e o dia seguinte, Simchat Torah. E na Terra Santa, em Israel, se comemora ambas as coisas em um dia só. De qualquer forma, 22 de Tishrei, a Shmini Atzeret, nos traz no Yom Yom de hoje o nosso Rebbe um trecho selecionado de um discurso racídico profundo proferido pelo Rebbe anterior, no qual ele explica o significado, efeito místico, alcance das datas de Shmini Atzeret em comparação a Rosh Hashanah. Interessante notar que sempre o dia de Shmini Atzeret cai no mesmo dia da semana que Rosh Hashanah. Se nós formos contar como na diáspora, Rosh Hashanah universalmente é celebrado por 2 dias. Então os 2 dias de Rosh Hashanah na diáspora são equivalentes nos mesmos dias da semana, correspondem aos mesmos dias da semana, 3 semanas depois, a Shmini Atzeret e Simchat Torah. Isso por si só já demonstra uma equivalência, uma semelhança. E aqui ele nos fala no sentido mais místico que Shmini Atzeret e Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é não só o início do ano, mas a cabeça do ano, o dia do julgamento, quando toda a humanidade é avaliada e cada indivíduo em particular também é julgado e é decretado para cada um aquilo que terá materialmente e espiritualmente no novo ano que se inicia. Ele nos diz que Shmini Atzeret e Rosh Hashanah se equiparam em várias kavanot. Kavanot seriam as intenções místicas profundas, cabalísticas que existem por trás dos conceitos judaicos, seja das datas festivas, como também da nossa liturgia, assim por diante, e Ichudim superiores. Isso também é um conceito cabalístico. Ichudim significa unificações, e isso faz alusão ao efeito místico produzido pelas nossas rezas, pelas nossas mitzvot, pelas boas ações, preceitos que cumprimos. Se fala que isso desencadeia um efeito cósmico, afetando também os universos espirituais, e isso faz com que se movimentem, se desloquem energias divinas, inclusive, por vezes, atraindo uma energia divina inédita, que até então não pairava sobre o universo. Então se fala que através das mitzvot, através de preceitos, etc., nós conseguimos produzir ichudim, unificações. Isso significa que nós conseguimos, através dos nossos atos aqui embaixo, produzir efeitos superiores, entre eles a unificação entre sefirot, ou entre um mundo, uma dimensão espiritual e outra, desencadeando, como nós falamos, um processo, ou atraindo, provocando um processo de desencadeamento numa cadeia, não é, da energia divina saindo de um nível para o outro. De qualquer forma, ele nos diz que, baseado naquilo que nós encontramos nos significados místicos esotéricos dessas datas sagradas, seja de Shmini Atzeret, como também de Rosh Hashanah, nós podemos perceber, aqueles que são entendidos em Kabbalah, que em vários aspectos, seja em relação às kavanot, aquilo que a gente deve ter em mente, nossas intenções ou nossa devoção ao celebrar cada uma dessas datas, aquilo que a gente deve mentalizar e meditar em cada uma delas, ou como também no resultado das nossas ações ou do cumprimento das mitzvot envolvidas com essas datas em relação aos ichudim superiores, a essas unificações de níveis superiores que eles provocam. Então existe uma equivalência, existe uma semelhança muito grande entre o que consta na Kabbalah sobre Rosh Hashanah e sobre Shmini Atzeret. Mas mesmo assim, são 2 datas distintas e diferentes, e também há ao diferencial de cada uma delas. Isso que ele nos explica, por mais que espiritualmente elas têm semelhanças,
semelhanças profundas. No entanto, há uma diferença, ou há diferenças em Rosh Hashanah. Estas são no plano da elevação, enquanto que em Shmini Atzeret são no plano de atração, do alto para baixo. Então, de acordo com o que é explicado na Kabbalah, existem nas datas sagradas que nós observamos, como também nas mitzvot que nós realizamos, ou nas ações boas que produzimos. Então, na Kabbalah se explica que existem, por assim dizer, uma via de duas mãos. Existem certas ações que nós fazemos que elas têm um poder cabalístico de realá, de elevação. Elas produzem uma elevação para o próprio ser humano, para o sujeito que as desempenha, as cumpre, como também para os objetos materiais, uma elevação do plano inferior, do plano terrestre, para uma dimensão mais espiritual, mais elevada. Existem outras ações nossas, que de acordo com a Kabbalah, outras mitzvot, que elas têm mais um poder de amshachá, de trazer e atrair, né? De trazer e atrair divindade superior, de trazer níveis espirituais elevados até o plano terrestre, fazer com que eles se manifestem, se concretizem aqui no plano material, né? Então a gente diria, o processo de realá, de elevação, significa, poderíamos resumir dizendo que significa elevação da matéria em direção ao espírito, ao espiritual, enquanto que o outro processo, na via de duas mãos, né, no sentido oposto, amshachá significa trazer e atrair espiritualidade para dentro da matéria, aqui no plano terrestre. Então ele nos diz que de fato existem as semelhanças entre essas duas datas, porém em Rosh Hashanah o nosso trabalho, o nosso serviço espiritual está mais na direção de realá, de elevação. Quando nós procuramos nos elevar, procuramos resgatar nossa espiritualidade, procuramos nos desprender do físico, do material, do terrestre, que muitas vezes estivemos muito envolvidos com ele durante todo o ano que passou, e a gente procura então se elevar. Então nosso trabalho, começando em Rosh Hashanah, culminando no Yom Kippur, nos 10 primeiros dias do ano, é mais um processo de realá, de elevação por parte do nosso ser, não é? Por nossa parte. Enquanto que em Shmini Atzeret, já, na verdade, esse trabalho de Amshachá, os livros místicos dizem que aquilo que nós conseguimos nos elevando, ou seja, durante os 10 dias de Teshuvah entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, nós investimos num processo de realá, de elevação. Nós procuramos nos elevar, nós procuramos nos superar, procuramos nos desconectar do físico, do materialismo e se elevar para um plano mais espiritual. E através desse processo de elevação, nesses 10 dias chaves do ano, nós nos tornamos recipientes para atrair e para captar bênçãos. Nós nos tornamos aptos para captar revelações divinas e revelações que se manifestam também em forma de bênçãos, até no sentido físico e material nesse mundo. Então, isso ocorre nos 10 dias iniciais do ano, que o processo é mais de realá, de elevação. Depois que esse processo foi concluído nesses 10 dias chaves, então começa um processo contrário agora de amshachá, de trazer aquilo que nós capitalizamos, aquilo que nós obtivemos, conquistamos, por assim dizer, em cotas espirituais, mas isso se encontra ainda num plano elevado, num plano abstrato, não é? Depois nós temos que fazer uma amshachá, trazer e atrair aqui essas bênçãos, essa energia de forma palpável no mundo terrestre, que isso se concretize de forma tangível naquilo que nós precisamos, em termos de saúde, em termos de prosperidade, de sucesso, e, enfim, todas as bênçãos necessárias. Então se fala que na festa de Sukkot se inicia a via de segunda mão, o processo de amshachá, de trazer e atrair até o plano terrestre aquilo que foi obtido a partir de Rosh Hashanah. E esse processo de atração culmina em Shmini Atzeret, no término, logo depois da festa de Sukkot. Então,
em Shmini Atzeret também existem todos esses efeitos espirituais, as kavanot místicas, as intenções cabalísticas, os ichudim, essas unificações de energia divina, mas no sentido oposto. Em Rosh Hashanah, a Avodá, o serviço a Deus, é com súplicas enunciadas com submissão e profunda amargura. Também a forma de expressarmos o nosso serviço a Deus varia e contrasta quase opostamente de uma data para outra. Ambas as datas são datas chaves e de muita elevação, etc. Mas enquanto que em Rosh Hashanah o nosso serviço Rosh Hashanah é o início dos 10 dias de tshuva, de arrependimento, de penitência, de retorno a Deus. Então em Rosh Hashanah nós assumimos uma postura de submissão, subordinação a Deus, nós rezamos, imploramos, e essas preces, essas súplicas, essas preces e súplicas nós fazemos com submissão e até profunda amargura. Um dia de seriedade, Rosh Hashanah. Em contrapartida, em Shmini Atzeret, todo o nosso serviço a Deus é feito com alegria, com extrema alegria. Mais do que isso, os nossos mestres, nossos rebes hassídicos diziam, falando da diáspora, não é que Shmini Atzeret e Simchat Torah são 48 horas, então eles falavam que, de fato, as 48 horas de Shmini Atzeret e Simchat Torah se equiparam às 48 horas de Rosh Hashanah. Só que aquilo que em Rosh Hashanah é obtido e conquistado a duras custas, através de muita seriedade, de muita compenetração, de muita devoção, muitas vezes com muita amargura, com sentimento de arrependimento e etc. Né? Em contraste a isso, em Shmini Atzeret, Simchat Torah, isso tudo é obtido da mesma forma, só que através de alegria, de cânticos, de danças, de júbilo, de felicidade. Mas o poder e o alcance da data de Shmini Atzeret é equiparado a Rosh Hashanah, assim como Rosh Hashanah é a cabeça do ano, a cabeça que governa, impacta todos os órgãos do corpo, também é um dia-chave que impacta todos os dias do ano. Da mesma forma, Shmini Atzeret também é um dia no qual nós podemos atrair todas as bênçãos necessárias para o ano inteiro. Mas diferente de Rosh Hashanah, que em Rosh Hashanah isso é feito através de amargura, de angústia, arrependimento, em Shmini Atzeret isso é feito, esse serviço divino, essa atração de bênçãos é produzida através de cânticos, danças, júbilo, etc. Por isso, de fato, o quinto Rebbe de Chabad dizia que essas 48 horas de Shmini Atzeret de Simchat Torah na diáspora, nós devemos saber aproveitar ao máximo, não desperdiçar tempo, porque cada minuto nessas 48 horas, nesses 2 dias, ele tem um alcance fenomenal, e em cada momento dessas datas nós podemos atrair barris, tonéis, containers de bênçãos, na expressão que ele utiliza, não é? De todas as bênçãos necessárias em todos os setores e áreas da vida, através das danças. É o momento que a gente dança com a Torá e etc., que a gente celebra a conclusão de um ciclo de leitura da Torá, enfim, é um momento de júbilo, de alegria, e então que ele nos chama a atenção e nos orienta quanto à importância dessa data de Shmini Atzeret e como ela deve ser aproveitada.